Bom, pessoal, o outro exemplo que nós temos aqui é o exemplo do NH3, que é a molécula de amônia. Então, no NH3, há 3 orbitais p semi-preenchidos no átomo de nitrogênio, que interage com os orbitais S semi-preenchidos de 3 átomos de hidrogênio. 3 átomos do hidrogênio. Vamos lá, então, ver como que isso acontece. Então, nós temos nitrogênio, tem 7 elétrons, então nós temos aqui um S2, 2S2, 2P3. Isso. Então aqui eu tenho o orbital S do 1S2, orbital S do 2S2 e o subnível P, que tem 3 orbitais, do nosso querido P3. Então aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu tenho também 2 elétrons e aqui eu tenho 3 elétrons. Olha só, bate certinho com a teoria que a gente está explicando, né? Se você tem 3 orbitais semi-preenchidos, então você tem 3 possibilidades de ligação. E o nitrogênio é isso mesmo. O nitrogênio ele é um átomo trivalente. Ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Para ficar estável, ele tem que fazer mais 3 para atingir o octeto. Então você vai ter o nitrogênio sempre com 3 ligações simples, ou então com 2 ligações simples e uma dupla, ou então com uma ligação tripla. Tá? Aí tem outros casos, né, mas o normal é esse aqui. Nossa, esse N ficou parecendo um W, né? É um N, tá, pessoal? E aí, você tem então aqui 3 orbitais semi-preenchidos e 3 átomos de nitrogênio, que também tem os seus orbitais semi-preenchidos. E o que acontece então nessas situações? Para que haja estabilidade, as ligações vão acontecer aqui. Tá? Todas as ligações σsp. Desenhando aqui então o subnível 2p aqui desse nitrogênio. Então aqui eu tenho o 2px, o 2pz aqui e aqui o 2py. E aí então eles estão todos semi-preenchidos, né? Vai ter que fazer ligação. Então aqui faz uma ligação com um dos hidrogênios, aqui com o outro e aqui com o outro. São todas ligações no mesmo eixo. Tá? Então são ligações sigma. Todas as ligações sigma sp. Ligação sigma sp. Todas elas. Tá? Porque acontece com os hidrogênios, né, com seus elétrons, no mesmo eixo. Agora, quando a gente vai para o caso do carbono, as coisas ficam um pouco diferentes, digamos assim. Tá? O que vai acontecer aqui? O carbono, ele tem número atômico 6. Quando você faz a distribuição eletrônica dele, o que nós percebemos? Um S2, 2S2 e 2P2. Então aqui eu tenho no 1S2 os 2 elétrons, no 2S2 os 2 elétrons, e no 2P, que tem 3 orbitais, só tenho 2 elétrons. Mas a gente sabe que o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. Então, se você for lá na família 4A, no grupo 14, da tabela periódica, cumi, siri, gelado, sem problema. Todos esses elementos aqui eles têm 4 elétrons na camada de valência. Só que estanho e chumbo são metais, germânio é semimetal, e carbono e silício. O silício é metal também, é carbono. Mas todos eles têm 4 elétrons na camada de valência. O silício também. Se eles têm 4 elétrons na camada de valência, eles não estão estáveis.
E para ficar estáveis, eles têm que ter 8 elétrons na camada de valência. Então, o que eles fazem? Fazem 4 ligações. A gente sabe que o carbono, a gente sempre encontra ele assim. 4 ligações simples, ou o que mais, gente? Pensa aí. 2 ligações simples e uma dupla. Qual que é a tua possibilidade? Uma tripla e uma simples, ou só falta mais uma. Qual que é? Isso mesmo, acertou, miserável. 2 ligações duplas. Essas são as condições normais que nós encontramos o carbono nas suas moléculas, suas milhões de moléculas que o carbono faz as suas ligações, principalmente na química orgânica, mas tem na inorgânica também. O silício é a mesma coisa, tá? Se eu apagar isso aqui, ó, e colocar o silício aqui, é da mesma família, tem a mesma estrutura eletrônica de camada de valência, então ele vai fazer também 4 ligações simples, ou então uma dupla e 2 simples, ou então uma tripla e uma simples, ou então 2 duplas. Então o carbono não está com 4 elétrons desemparelhados aqui para fazer 4 ligações. Acontece então um fenômeno bem interessante chamado de hibridização, que você vai juntar esses elétrons do 2s e do 2p, vai juntar esses orbitais formando uma nova estrutura, que é juntar esses 4 orbitais aqui e desemparelhar eles 4. Ó. Olha só, estava assim, ó, 4, sendo 2 emparelhados, que é o 2s, e o 2p, 2 desemparelhados. O que aconteceu? Esse par aqui que estava emparelhado, esse par que estava emparelhado, né? Até redundante falar desse jeito. Mas esse par aqui que estava emparelhado, ele passa a ficar desemparelhado. Então, um deles fica sozinho e o outro vem para cá. E fica assim, ó. Fica um orbital S, e esse P, e esse P, e esse P. Por isso, nós chamamos essa hibridização de sp3. Agora eu tenho um orbital híbrido. Tá? Esse orbital aqui ele é uma mistura do orbital S com os orbitais P ali do subnível P. Agora sim o carbono consegue fazer então as suas 4 ligações, fazendo a sua tetravalência. Então se ele vai fazer a ligação aqui com 4 hidrogênios, que é no caso no CH4, tá? Como que isso vai ficar? Então, no CH4, então você vai ter aqui, ó, os 4 elétrons desemparelhados que precisam fazer as ligações, que vai se ligar com os 4 hidrogênios, cada um com seus elétrons também desemparelhados. Então aqui eu vou ter 4 ligações que estão no mesmo eixo também, portanto são 4 ligações sigma SP. Na verdade, S são ligações sigma S P3S. Sigma S P3S. Que esses orbitais aqui é um orbital híbrido SP. São 4 orbitais híbridos SP3. Ok, pessoal? Então, no CH4, o átomo de carbono apresenta no estado fundamental com configuração eletrônica 1s2, 2s2 e 2p1, 2p1x e 2p1y, com apenas 2 elétrons desemparelhados. É o que eu mostrei, né? Você tem 4 elétrons, 2 estão emparelhados e 2 estão desemparelhados. É o pxy, o px1 e o py1. Podendo formar somente 2 ligações, também mostrei isso. Se o átomo de carbono for excitado, os elétrons 2s podem ser desemparelhados, levando a configuração dessa forma aqui, que passa a ficar então com 4 elétrons desemparelhados, podendo fazer então as suas 4 ligações. É isso que vai acontecer, ó, ali com o carbono. Tá? Eu mostrei isso também já. Né? Esse aqui é a distribuição do carbono no estado fundamental. No estado fundamental.
só pode fazer 2 ligações porque só tem 2 elétrons desemparelhados. Mas, quando ocorre uma excitação, eu vou ter aqui então 4 elétrons desemparelhados. Olha, aqui no 2s era 2s2, ficou 2s1, e aqui. E aí, esses elétrons aqui, esses orbitais aqui vão se juntar para formar a hibridização, e aí os elétrons aqui do hidrogênio, são esses tracejados aqui, ó, vão estabelecer a ligação. Lembra que eles têm que ficar antiparalelos. Perfeito? A estrutura do metano, que é o CH4, não fica aparente de imediato. Os 3 orbitais P, que é o PX, o PY e o PZ, eles são ortogonais, ou seja, eles são tá? Os 3 orbitais, eles são perpendiculares entre si, ou seja, eles estão em ângulos de 90 graus. Tá? Eu acho que é interessante eu mostrar esse vídeo aqui agora para vocês, que essa animação ela mostra isso dos orbitais perpendiculares aqui do Então veja só como são os orbitais S e os orbitais P. Olha só, aqui já dá para ver de cara. O ângulo aqui, ó, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo Z. Tá? Então, já vê de cara aqui, ó, que o ângulo entre cada um deles aqui, ó, é de 90 graus. Né? Entre esses 90, 90, 90, todos eles têm um ângulo de 90 graus. Tá? Aqui eu já aproveitar e mostrar o orbital 1s, né, que pode ser até um S1 ou um S2, ele tem um formato esférico. Também tem os 3 eixos, né, em 3D. O 2s também é esférico, só que é maior. Só isso que muda. E aqui eu tenho o 2P... 2PY, 2PX. Faz, a ordem também não muda muita coisa. Aqui o 2PY e o próximo então tem que ser o 2PZ. Então você consegue observar, né, que esses 3 orbitais eles estão em ângulo reto, né, são perpendiculares um ao outro. E aí a gente pode ver essa animação aí. Ok. Espero que o YouTube não tenha problema porque eu mostrei esse vídeo, né? Comigo. Vamos lá então. Então, os 3 orbitais PX, PY e PZ eles são ortogonais, né? Eles são perpendiculares entre si. E o orbital S tem uma simetria esférica. Se os 3 orbitais P forem utilizados nas ligações, então o ângulo de ligação na água deveria ser de 90 graus. E os ângulos de ligação na amônia também deveriam ser de 90. E no metano também deveria ser de 90. Mas, na verdade, o que acontece quando a gente vai ver o ângulo dessas ligações não é de 90 graus. Ele não segue aquele desenho ali. Tá? Eles têm ângulos bem diferentes. Aqui vai ser um ângulo de 109, aqui de 107 e aqui de 104. Por que isso acontece? Por causa da hibridização. Tá? Que são evidências físicas e químicas indicam que no metano tem 4 ligações que são equivalentes, são iguais. E se as 4 ligações forem equivalentes, as repulsões entre os pares eletrônicos deverão ser minimizadas quando esses 4 orbitais apontarem para os vértices de um
tetraedro. Tá? Essa que vai ser a geometria que é determinada pela molécula de metano por causa das suas ligações. Então, cada elétron ele pode ser descrito por uma função de onda, né? Cada elétron tem uma função de onda, π, tá? Porque o que é um elétron? Um elétron ele tem a gente chama de caráter dual, né? Tem momento que o elétron ele parece que se comporta como uma partícula, mas tem momento que ele se comporta como uma onda. E se a gente lembrar de ondulatória, um pouquinho só de ondulatória, a gente vai ver que tem uma fórmula que é essa daqui. Vem lamber ferida. Tá? Isso aqui descreve algumas características de uma onda. Quais são as características de uma onda? Ela tem que ter velocidade, isso aqui é o comprimento da onda e a frequência da onda. Tá? Vamos para um site que eu acho bem interessante, que mostra... Bom, então, essas evidências, né, elas descrevem que cada elétron eles têm uma função de onda, e no caso do metano, tá, foram descritas 4 funções de onda, cada uma para esses orbitais tetraédricos, tá, que são todos eles somados, vai ser função dessa píce sp3 aqui. Tá, então aqui eu tenho essa função de onda, ela vai ser igual à soma de cada um dos orbitais que se hibridizaram para que os 4 elétrons ficassem desemparelhados, que foi o 2s, o 2px, o 2py e o 2pz. Tá? É só para demonstrar que os elétrons se comportam como onda e para eles existem funções de onda específicas para cada um desses elétrons. Isso é coisa da mecânica quântica, da física quântica, tá? Que para dizer a gente assim, olha, isso aqui é calculado, tá? Isso aqui não é um desenho qualquer feito só para enfeitar, só para... tem um fundamento científico e não é o objetivo do ensino médio ir a fundo nesse sentido com vocês. Bom, então essas 4 combinações diferentes, né, ela tem as constantes C1, C2, C3 e C4, que são diferentes, tá? E aqui eu tenho a mesma fórmula anterior aqui. A combinação linear ou a mistura das funções de onda de orbitais atômicos, como mostrado abaixo, é denominada então hibridização. Então aqui eu tenho, né, o orbital 2s, juntando aqui com o orbital 2p, formando então um orbital híbrido sp3. Tá? Porque eu peguei um s e um p ali de 3p possíveis que eu tenho ali para fazer essa molécula ser construída. Interessante a gente observar que quando você combina um orbital s e 3 orbitais p, você vai levar à formação de 4 orbitais híbridos sp3. Tá? Um orbital s puro e 3 orbitais p puro juntos vão formar 4 orbitais híbridos sp3. E a gente pode observar aqui nessa figura anterior, nessa daqui, ó, que o lóbulo do orbital híbrido ele está maior, ele está expandido. Olha só o lóbulo aqui como que ele é menor. Essa expansão desse lóbulo, ela faz com que ele possa interagir mais efetivamente com outros orbitais que ele vai fazer ligação. No caso, ele vai fazer ligação com hidrogênio, então é um orbital S puro, mas pode ser um orbital P puro também, dependendo se ele faz ligação, por exemplo, com nitrogênio, com um átomo que tem orbital P puro ali sem hibridizar. Então, esse aumento do lóbulo, ele ser mais expandido, faz com que esses orbitais híbridos, eles façam ligações mais fortes. Tá? Isso aqui é interessante. Tá? Então a hibridização aumenta a força de ligação. Olha só, a força de ligação de um orbital S puro é 1, de um orbital P puro é 1,7, um orbital híbrido em sp é 1,9, um orbital híbrido em sp2 é 1,99 e um orbital híbrido em sp3 é 2. Ou seja, a hibridização ela aumenta a força de ligação, consequentemente ela também aumenta a estabilidade da molécula
formada. Muito interessante isso, tá? Vamos para o próximo vídeo, dar uma descansada, mas aqui, agora a gente volta.